Você sabia que Deus ordenou que seu povo buscasse com dedicação o dom de profecia? Eu creio que nós, como corpo de Cristo, temos que profetizar sobre esse exato momento onde a igreja, onde o mundo está vivendo. Vem aí a quarta-feira profética do Clamor, evento ministrado pelo Clamor pelas Nações, ao vivo, online e gratuito. E vamos ter uma galera assim top ministrando. Eu quero te dizer, não perde. Vai ser um tempo precioso. Nós vamos entender melhor sobre profecias e, claro, profetizar a bênção do Senhor sobre os dias da Escola do Clamor online, onde as vagas serão abertas durante a quarta-feira profética. Não deixe de participar. Simplesmente coloque seu e-mail, nós vamos enviar um link para você, onde você vai poder participar gratuitamente. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Que Deus te abençoe. Participe com a gente. Que é o filho da promessa, foi dado por Deus. Tem coisas que Deus te dá, tá certo? Tem coisas que você conquista sozinho, mas tem coisas que Deus dá para você. E quando Deus te dá alguma coisa, é especial, não é? Algo que Deus te deu, talvez um ministério, algo que você tem como precioso. Mas é interessante você entender, queridos, que quando Deus pegou e testou Abraão, Ele estava querendo não apenas saber aquilo que estava no seu coração, mas aquilo que não estava mais de relevância. Porque você pode estar na América, mas a América não pode ter você. Você pode ter um carro, mas o carro não pode ter você. Você pode ter um lugar, mas aquilo não pode ter no teu coração. Se a América representa algo maior que Deus, eu espero que Deus te tire daqui. É a verdade? Porque é melhor você chegar no reino dos céus, na África, do que estar na América e ir para o inferno. Eu espero que você tenha um carro, uma casa, uma família, mas eu espero que você ame mais a Deus do que essas coisas. Porque a grande questão aqui não é Deus te dar, é você saber entregar de volta para Ele. Tudo que Deus faz, Ele quer que você devolva para Ele. Porque tudo é uma questão de ter o seu coração totalmente rasgado na presença de Deus. Vivemos um tempo hoje onde nós não somos tocados por Deus. Se você estudar essa história, você vai ver que no contexto histórico, os estudiosos dizem que o capítulo 22 e o capítulo 23 é o mesmo contexto contemporâneo. Então significa, se você fizer as contas, que Isaac, ele não tinha 5 anos de idade. Ele já tinha uma idade de adolescência, um pouco mais para frente, que ele poderia ter a consciência. Ele estava acostumado em ver os sacrifícios que eram dados. E no momento que ele perguntou aonde está o cordeiro, onde está o sacrifício, e ele não percebeu, ele viu a movimentação do pai, até um determinado momento que ele entendeu o coração do pai. Eu tenho falado nesses dias que a gente fala muito sobre paternidade, não é verdade? Sermos pais, querido amigo, que bom te ver aqui. Paz. Existem momentos que Deus, a gente fala muito sobre paternidade, é uma geração que procura pais espirituais, não é verdade? Mas existe uma coisa que eu creio que a próxima revelação, eu estou escrevendo sobre isso, a revelação não é sobre paternidade, é sobre aprendermos a ser filhos. Porque não adianta você ter pai, um grande pai, e você não saber ser filho. Vivemos uma geração com um grande pai, a revelação da paternidade foi dada, a revelação de líderes já com o coração de Deus de paternidade foi dada por Deus. Existem graus de revelação, graus que vão aconselhando mais e mais, e Deus nos deu, a igreja nesses últimos dias, um grau de paternidade. Entendemos um pouco melhor o que significa ser um apóstolo. Apóstolo não é um título, querido. Um apóstolo é aquele que traz o quê? O coração do Pai para um lugar. Então essas revelações já chegaram no nosso meio, mas a revelação de sermos filhos não. Vivemos uma geração, pastor, que as pessoas não sabem ser filhos. Temos o melhor de todos os pais, e não adianta você ter o melhor pai do mundo se você não souber se comunicar com ele.
Não adianta você ter o melhor pastor, ou melhor pessoa, o melhor apóstolo, a melhor pessoa, se você não sabe se relacionar com ele. A crise hoje é de filiação. A crise não é mais de paternidade, é de filiação. E como é uma crise de filiação, nós entendemos esse texto. Eu quero que você entenda aqui o que aconteceu com Isaac. Queridos, Isaac, nós falamos muito do sacrifício de Abraão, não é verdade? Agora eu quero que você se coloque como Isaac. Ele era o sacrifício. E como sacrifício, ele teve que entender o que significa ser filho. E no momento que ele foi e se entregou, ele tinha consciência daquilo que o coração do pai queria dizer. Uau! Será que você sabe o que pai quer dizer quando ele manda você fazer algumas coisas? Será que você sabe como pai, o que o pai quer dizer? Porque imagina o seu pai levantar um cutelo diante de você, preparar o sacrifício, e ele sabia todos os detalhes, até como amarrar o cordeiro, a forma com que ele amarrou os seus braços, ele sabia o que ia acontecer, ele já tinha visto o sacrifício. Isaac já tinha visto o sangue sendo derramado, Isaac já participou várias vezes, ele não era uma criança. Capítulo 22 e capítulo 23, ele dá um contexto contemporâneo, os estudiosos dizem que é o mesmo contexto histórico, o que significa, se você ler, vai ver que ele não tinha 5 anos de idade. Então ele já estava acostumado a ver sacrifício. Você já imaginou ele vindo, toda a preparação, várias vezes, e o sangue sendo derramado? Ele sabia o que ia acontecer depois. E ainda assim ele confiou no pai. A minha pergunta para você não é se você tem um pai, se você sabe ser filho. Você sabe ser filho. Saber ser filho é uma outra coisa. Saber ser filho é saber que não importa o que aconteça, o pai te ama. O mundo pode desabar diante de você. Você pode estar na América, em Nova York, ou você pode estar em Moçambique. Deus te ama do mesmo jeito. É um contexto que ultrapassa os limites do homem, da razão do homem. É quando você ama a Deus acima de qualquer coisa. Ele pode tirar tudo de você. É quando Deus te coloca debaixo de um balde de unção, de óleo, e você se levanta, e sabe de uma coisa? O diabo não consegue pegar você, porque você está tão cheio de óleo, que você escorrega na mão dele. A gente precisa entender o que significa ser filho nessa geração. Poucos entendem. Há uma crise de filiação. Eu estou escrevendo sobre isso, honra e filiação. Por quê? Porque o reino de Deus, ele funciona com honra, filiação e honra. Estamos vivendo um tempo onde se fala sobre paternidade, se fala sobre os ministérios, mas pouco se ensina sobre ser filho e honrar. Porque a Bíblia diz o seguinte: o filho precisa honrar o pai independente do que ele faça. E se os dias serão longos sobre a face da terra, aprenda a honrar tudo o que acontece. Aprenda a honrar as portas que foram na sua vida. Aprenda a honrar as pessoas que abriram para você. Eu agora mesmo estava no Texas, e eu morei no Texas há 30 anos atrás, quando era jovem ainda. Eu entrei lá, agradeci, Deus, obrigado por este lugar, porque foi uma porta espiritual na minha vida. Você já agradeceu as portas espirituais na sua vida? Porque a cada porta que você agradece, a porta que você honra como filho, naquela porta você está abrindo novas dimensões espirituais na sua vida. E quando nós entendemos isso, eu só estou na introdução, tá? Quando nós entendemos tudo isso, algo maior para você, se abre um ambiente, uma atmosfera. O filho conhece o ambiente do pai, onde eu quero começar a chegar. O filho, ele sabe aonde o pai está e onde ele não está. Por isso que eu disse que há uma crise de filiação, porque os filhos estão em qualquer lugar e não sabem onde o pai está. A gente se contenta com qualquer coisa. O filho não se contenta com um homem, ele se contenta com o pai. Eu quero dizer que você entra nessa igreja, entra num culto, não fique satisfeito enquanto Jesus não te tocar. Porque se você é filho, você sabe ser tocado. Se você é filho, você sabe onde quando o pai entra no lugar. Quero que você feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nos ensine a ser filhos. Nos ensine o poder da filiação. Nos ensine o que significa ter honra e ser honrado e honrar.
as portas que acontecem nas nossas vidas. Senhor, como Isaac, aqui, o difícil não era entregar somente o seu filho, o difícil era ser filho e conhecer o coração do Pai. Jesus, obrigado, porque o Senhor ali no jardim de Getsêmani foi diferente de Adão, que o ambiente de Adão era perfeito, mas o coração de Adão entrou rebelião. Mas o ambiente do coração, do ambiente ao redor de Jesus, era um ambiente inóspito, mas o seu coração entendia o que significa ser filho. Dois jardins, jardim do Éden e o jardim de Getsêmani. 2 filhos, um não entendeu o pai e o outro conheceu o coração do pai. Um preferiu se esconder do pai e o outro se entregar. Um envolveu o outro ficou calado e perdoou. Filho manifesta o coração do pai. Obrigado por essa noite, Jesus. Abra essa visão, abre esse coração para todos nós. Abra comigo em João capítulo 20, agora que começa a ministração. João capítulo 20 diz assim, preste atenção. João capítulo 20 fala de uma mulher que foi tocada por Deus. Todos nós conhecemos Maria Madalena, certo? Uma mulher que não tinha nada e tem tudo, né? Pegou a sua pérola preciosa, pegou seu vaso de alabastro e derramou aos pés de Jesus. Ela se derramou. O filho se derrama. Fala comigo, o filho se derrama. O filho se derrama. Você se derrama na presença de Deus. Quantos sentiram um toque da presença de Deus na adoração? Por que isso? Por que esse toque? Vou te explicar por quê. Porque a unção é assim, queridos. Um tem que entrar no Santo dos Santos, entrar naquele santo lugar e trazer para a congregação os segredos do coração do Pai. E mais do que isso, eu quero que você entenda que Maria, ela foi tocada por Deus. Na verdade, ela foi tocada e ela, diferente de todos os discípulos, ela chegou e foi até o túmulo ungir o Senhor. E ali ela encontrou uma pedra e ela disse, essa pedra foi removida. Queridos, quando nós somos filhos, nós derrubamos e abrimos todas as pedras que vão de encontro com o nosso Pai. Queremos ser tocados. Temos um coração, enquanto não somos tocados por Deus, não estamos satisfeitos. E ela chegou